Olá, meus irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Deus está com você. Esse texto foi escrito pelo pastor William Rodrigues e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, só relembrando, eu não escrevi nada, eu só vou ler e compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos iniciar orando? Senhor, é muito bom saber que o Senhor está conosco, que nós possamos entender direitinho essa reflexão e que ela possa acalentar o nosso coração e que a gente possa se lembrar disso o tempo todo. Fica conosco, Senhor, nós precisamos de Ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje está em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. E diz assim: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Amém? Isso é muito importante, né? A gente encontrar graça sempre que precisarmos de ajuda. Bem, irmãos, o nosso versículo, então, de hoje é o versículo 16 e diz assim: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Bem, então o nome do nosso texto no Manancial é Deus está com você. Então o pastor William Rodrigues, ele conta que na profissão dele, né, naquilo que ele escolheu para fazer para a vida, que é ser pastor, geralmente ele se depara com problemas e muitos dilemas da vida humana. Então ele sabe que em muitos momentos a gente fica angustiado com as dificuldades e a gente fica se perguntando por que a gente passa por elas. Mas aí ele lembra que a gente é consolado se olharmos para Jesus. Então, meus irmãos, esse pastor William está dizendo assim que na lida dele, né, como pastor, ele vê essas pessoas angustiadas que vão procurar e não entendem porque estão passando por isso. Mas não precisa ser pastor para a gente constatar essa realidade, né? Principalmente nesses tempos que nós estamos passando de pandemia, muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas doentes, muitas pessoas enlutadas, deprimidas, com crise de ansiedade. E muitas delas se perguntam, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Eu não merecia. Tem gente muito pior do que eu que não está vivendo as coisas ruins que eu estou vivendo. Então a gente tem que olhar para Jesus, porque por mais que a situação pareça difícil e sem solução, nós temos que crer que o Senhor tem um propósito para tudo que a gente passa. Então, nosso texto aqui diz que a palavra diz que Jesus assumiu a figura de servo sofredor. Então, ele veio aqui para o mundo e ele sentiu as mesmas coisas que a gente sente, as mesmas dores. E ele revelou o quanto Deus é sensível, preocupado e atento com os nossos problemas. Então, ele veio sofrer como nós para que ele pudesse saber como a gente sofre e a gente pudesse saber como ele sofreu por nós. Então, Jesus Cristo, ele foi rejeitado, foi insultado, tiraram o sarro da cara dele, tipo, adivinha aí quem te bateu. Nossa, que crueldade, né? Então, escarneceram do nosso Deus. E ele estava sozinho, com fome,
estava sendo caluniado, envergonhado, humilhado. Então, ele sofreu tudo isso, toda essa humilhação. Então, ele sabe muito bem do que a gente passa, ele sabe muito bem do que a gente está falando. Então, o texto diz que Jesus, o Mestre, ele tem compaixão das nossas dores. Então, ele coloca o coração dele naquilo que nós sofremos, porque ele sabe o que nós sofremos. Porque ele experimentou, né? Lá no versículo 15 está dizendo assim, ó. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E nessa tradução que eu li para vocês, diz assim, ó. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então, o texto diz que você pode estar sofrendo, pode estar angustiado, desesperado, achando que está abandonado, que ninguém está se importando com você. Mas é importante que você não deixe de se lembrar, que você esteja sempre atento e saber que a gente tem um Deus que é sensível às nossas dores e que Ele está com você. Em todos os instantes, o Senhor Jesus Cristo está com você. Ele, às vezes, parece que nós estamos sozinhos, mas em momento nenhum estamos. Então, você não pode esquecer que Jesus morreu para que um dia a gente não precisasse mais chorar. Porque lá em Apocalipse tem um versículo que diz no capítulo 21, o versículo 4, que diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então, às vezes, nós temos a nossa lágrima enxugada aqui mesmo. E outras vezes nós temos que aguardar. O que a gente não pode esquecer é como está escrito lá no versículo 14, nós temos um sumo sacerdote. Um sacerdote que veio aqui e ele foi ao mesmo tempo um homem verdadeiro, um homem de verdade, carne e osso, que sofreu o que a gente sofria, e ao mesmo tempo ele foi Deus. Então, quando ele cumpriu toda a sua obra e ele veio por amor a nós, então ele foi o sumo sacerdote, ele conseguiu penetrar no céu. Ele chegou até a presença de Deus Pai. E hoje ele continua lá, entronizado. E como ele fez isso? Sendo um homem de dores, né? Passando por tudo que nós passamos. Ele rasgou o véu e ele penetrou no céu. Então, por causa desse jeito de ele ser humano, ele passou pela experiência que a gente passa todo dia. Então, ele sabe que é angústia, que é sofrimento, que é dor. Então, Jesus Cristo consegue ver com simpatia aquilo que a gente passa. Ele é empático, ele tem empatia, ele se coloca no nosso lugar, nas nossas limitações, nas nossas provações humanas, porque ele sabe, né? Ele sabe. Então, nós temos que firmar a nossa confiança em Jesus Cristo, para que a gente possa desfrutar dos benefícios que ele nos dá, né? O que a sua obra de sacerdote nos proporcionou, porque ele colocou tudo isso à nossa disposição. Então, o que nós temos? Como sempre digo, nós temos que estar conectados com o Pai, temos que ser tementes a Deus, obedientes, lermos a sua palavra, estudarmos, orarmos, conversar com Deus, nos arrependermos, fazer a conversão daquilo que vinha, porque não adianta só se arrepender, a gente tem que mudar, né? Então, você vai numa direção, você se arrepende, você converte, né? Faz a conversão daquele caminho que você estava indo para um caminho que o Senhor se agrada. Então, aqui no versículo 16 diz assim, ó, que a gente tem que se apresentar a Deus com confiança, confiadamente. Então, a gente tem que ir assim, ó, de coração aberto, com a nossa fé firme, colocando para Ele toda a nossa necessidade. Então, a gente tem que chegar
para o próprio Deus, porque a gente descobriu que ele é esse sumo sacerdote que está sentado no trono e ele tem tudo que é de bom, tudo que é abundância divina, ele tem para nos oferecer. Então nós temos que crer nisso e temos que aproveitar dessa compaixão, dessa misericórdia que o Senhor nos proporciona o tempo todo. Então, a Bíblia diz que no momento apropriado, no momento da necessidade, o Senhor vai nos valer. Então, no versículo 15 aqui, diz que as nossas fraquezas são aquelas devidas à nossa existência de criaturas que vão morrer, que são finitas. Então, a gente tem dor, a gente tem cansaço, a gente morre, a gente fica doente. Porque a gente está aqui só de passagem e o pecado original entrou no mundo e desde então todas as coisas ruins passaram a acontecer. Então, todas essas coisas são coisas que Jesus Cristo experimentou. Só que ele experimentou sem pecar, porque não tinha nele nenhuma natureza pecaminosa como tem em nós desde que a gente nasce, que a gente já tem impulso pecaminoso que parte aqui do íntimo do nosso coração. Jesus não. Jesus, ele era homem, mas ele era Deus. Então, o que o versículo 16 diz? Para a gente se chegar a Deus com confiança, como a gente chegaria para um sacerdote? Então, agora a gente tem esse privilégio que antes os homens não tinham. Lembra que tinha lá em Israel antigamente um sumo sacerdote que ele ia para a presença de Deus. Era um local físico, era um espaço físico onde ele entrava e ele representava o povo de Deus, representava a entrada na presença de Deus. Hoje não. Hoje nós temos um santuário real que é Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de um santuário simbólico. Nós temos o sumo sacerdote conosco, que é Jesus Cristo, e que nos franqueia a entrada para o céu e para que nós possamos nos aproximar do trono de Deus. Então, assim, agora nós temos a nossa entrada franqueada para o próprio Deus. Então, é lógico, como diz aqui o nosso texto do manancial, Deus está com você. Então, nós temos que nos ater a sermos obedientes, a sermos tementes a Deus, estarmos conectados com a palavra de Deus, para que nós possamos usufruir de todas essas maravilhas que esse sumo sacerdote maravilhoso que é Jesus Cristo pode nos proporcionar. Bom, o nosso manancial dizendo assim, que o mestre sente compaixão das nossas dores, pois experimentou-as. Então, Jesus conhece as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas faltas de dinheiro, as nossas enfermidades. Ele conhece tudo que a gente passa, porque ele passou por isso e ele sabe muito bem como é. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. E lógico, né? Com a palavra de ordem que é saudades.